Olá, eu sou Antônia Quintão, mulher negra, tenho cabelo crespo, um pouco encaracolado, uso óculos, estou usando um blazer amarelo e um lenço estampado cinza e amarelo. Nessa apresentação eu quero dizer que sou mãe do Luiz, sou filha do João e da Eunice e neta da Inês e do Anatólio, pelo lado da mãe, e neta do Pedro e da Conceição, pelo lado do pai. E eu sempre gosto de saudar todos os meus parentes e os meus ancestrais que hoje vivem no mundo dos meus antepassados. Eu sou também professora, sou pesquisadora, autora de livros e de alguns artigos também sobre a história e a cultura afro-brasileira. Atualmente, eu estou como vice-presidente no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, onde eu coordeno e organizo eventos, encontros sobre a década internacional de afrodescendentes. Como disse, eu sou professora universitária, há mais de uma década, né? E gostaria, então, de trazer uma reflexão sobre essa minha experiência profissional, né? A minha experiência docente, e o tema da justiça social. E eu entendo que essa é uma discussão que se reveste de um sentido de urgência. E por que sentido de urgência? Porque a pandemia do coronavírus agravou os problemas sociais. Nós estamos passando por um período de crise, e nesses períodos as desigualdades se aprofundam, se agravam, e a população negra, como sabemos, é sempre a mais atingida, a mais penalizada. Nesse sentido, nós precisamos pensar em um projeto de desenvolvimento que enfrente o racismo, porque o racismo é incompatível com um projeto de desenvolvimento democrático, verdadeiramente sustentável e estável. Como costumamos dizer, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. E ser antirracista é também incompatível com o silêncio que se observa sobre essa temática. Nós sabemos que existe muita resistência. Sempre vamos encontrar aqueles que negam a existência do racismo, minimizam a sua importância, dizem que nós negros enxergamos racismo em tudo, mas o fato é que todos nós brasileiros fomos socializados e vivemos em uma sociedade pautada por uma lógica racializada. Então, é muito importante que tenhamos lugares e espaços para um diálogo franco, um diálogo aberto sobre a questão racial, a desigualdade racial e as diversas formas de exclusão e de violência. Quando nós olhamos para a história, o que nós percebemos é que a educação brasileira não enfrentou o racismo. A educação brasileira não questionou e tampouco tentou combatê-lo como se tratasse de um tema completamente a educação. Mas nós sabemos que a educação, quando se silencia, quando não questiona, reproduz. A educação, quando não enfrenta e nem confronta, ela naturaliza e normaliza a desigualdade. Mas, por outro lado, a educação também pode emancipar, a educação também pode transformar, pode libertar, porque somos nós, professores, que formaremos aqueles que atuarão no ambiente político, econômico, social, educacional, organizacional.
E a questão racial é, portanto, um problema de toda a sociedade brasileira. Como vamos pensar em superar os desafios e as dificuldades se a população negra, que é a mais duramente atingida, não é incluída, não é ouvida e nem faça parte ativa desse processo de mudança? Existe uma enorme dificuldade em reconhecer o racismo estrutural existente nas universidades, no espaço acadêmico, e isso dificulta a visibilidade desta temática, desqualifica o debate, inviabiliza pesquisas. O professor Silvio Almeida, ele define o racismo estrutural como uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo como o racismo vai se normalizando nas relações políticas, econômicas, jurídicas, familiares. Essa suposta ausência de cor da elite intelectual, ela se sustenta na crença de que o conhecimento acadêmico não tem cor, o chamado daltonismo acadêmico, né? Isto é, o racismo estrutural, ele coloca no plano, no campo da normalidade, o que é absolutamente inaceitável. Ou seja, num país com a maior população negra fora do continente africano, um país com 56% da sua população negra, nós conseguimos chegar no século XXI sem enfrentar a exclusão da população negra, inclusive no espaço universitário, no espaço acadêmico, que, por essência, por definição, deveria ser o espaço da reflexão crítica, o espaço do questionamento, do inconformismo, da construção do novo. Negros e brancos, nós somos todos socializados e formados em uma sociedade, como disse, pautada por uma lógica racializada. Docentes, pesquisadoras, autoras, negras e negros, frequentemente somos vistos com desconfiança, desqualificados, nossas produções são muitas vezes questionadas. Trata-se de um problema enorme que afeta toda a sociedade e, portanto, é necessário um esforço coletivo para resolvê-lo. E quais seriam os caminhos? Eu entendo que, inicialmente, e é muito importante, promover a inclusão, a presença de estudantes negros nos cursos de graduação, pós-graduação. Isso certamente poderá estimular mudanças e trazer discussões que ainda não são familiares nesses espaços acadêmicos. Mas é preciso também garantir que esses alunos permaneçam, que esses alunos não desistam. É importante que se sintam acolhidos e com a percepção de pertencimento a esse universo que historicamente tem sido inóspito, estranho e pouco receptivo para a juventude negra. Então, criar mentorias, oferecer cursos extras nas áreas em que esses alunos apresentam maiores dificuldades, são estratégias que têm sido utilizadas com sucesso. Eu entendo que a presença de estudantes negros é fundamental para a transformação, porque são esses estudantes que nos atualizam, que trazem novas temáticas, novas propostas de pesquisas fundamentais para esse processo de transformação. Acredito também que essa presença resultará também na necessidade de incluir mais professoras negras, mais professores negros, que ainda hoje são em número muitíssimo reduzido. É preciso acrescentar também a dificuldade que esses docentes e pesquisadores negros encontram para obter fomentos, incentivos, apoio financeiro para as suas pesquisas,
E são pesquisas que beneficiam a população negra, né? Existe também o desinteresse, né, que muitas vezes nós encontramos para publicar esses nossos trabalhos e essas nossas pesquisas. Resumidamente, eu entendo que a inclusão, né, de jovens negros, a inclusão de docentes negros, do tema, do estudo das relações raciais no espaço acadêmico, nas universidades, justifica-se e é fundamental pelo fato de que essa proposta tem encontrado ainda muita resistência e muita dificuldade para se afirmar. E por isso, como eu disse também, é necessário que haja um esforço coletivo, ou seja, toda a sociedade precisa buscar propostas que tornem as nossas universidades mais inclusivas, democráticas, representativas e socialmente responsáveis. Muito agradecida pela atenção.